Quero compartilhar nessa noite no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 26. Agradecer ao pastor também por estar aqui, essa rica oportunidade. Os obreiros, quero agradecer também a Rafael, que veio louvar aqui. Que Deus continue abençoando sua família, tua esposa e seus filhos. A banda Shalom, né, Leonardo? Deus abençoe a todos. Todos acharam? E o texto diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Tome seu assento em nome de Jesus. Jesus, ele chega em Betsaida. Após ter chegado nessa cidade, trouxeram-lhe um cego, e essas mesmas pessoas, que o texto não cita o nome, rogaram-lhe para que ele o tocasse. Jesus pega na mão desse cego e o conduz para fora da cidade, cospe nos olhos dele e depois o toca, e pergunta o que o cego via. E ele respondeu: Vejo homens como árvores que andam. Depois Jesus toca novamente nos olhos do cego, e a visão desse cego fica restabelecida. E por último, Jesus adverte esse homem dizendo: Vai para a sua casa e não entres na aldeia. Devemos entender que nessa cidade é a mesma que Jesus já havia repreendido por falta de fé. Eu já falei aqui um dia sobre o cego de nascença. Eu não sei qual é pior, ser um cego de nascença ou alguém que um dia já teve a visão e com o tempo foi e perdeu a visão. Eu quero crer que esse homem que eu acabei de ler o texto, ele não era um cego de nascença, porque quando Jesus cospe nos olhos dele, toca nele, ele consegue distinguir. O que ele distingue? Ele consegue reconhecer o que era árvores e o que era homens. Então isso dá a entender que esse homem não nasceu cego. Mas eu quero crer que ter a visão e depois perder é pior do que um cego de nascença. Por quê? Um cego de nascença, ele nunca teve a oportunidade de enxergar, porque ele já nasceu cego. Agora, esse homem aqui, ele um dia teve a visão,
ele enxergava, mas ao longo do tempo ele foi perdendo a visão e perdeu completamente. Esse homem aqui, a situação dele é pior do que o cego de nascença, porque ele teve a oportunidade um dia de enxergar, ele teve a oportunidade um dia de ver as pessoas, ver a sua família, ver a natureza, mas a Bíblia diz que esse homem era cego. Mas no versículo 22, o texto diz: e Jesus chegou. Eu quero que você entenda nessa noite que não é um cantor famoso que está chegando aqui na cidade, que não é um pregador cheio de exigências para pregar em alguma igreja. Não. Eu quero que você entenda aqui nessa noite que não é uma estrela gospel que está chegando aqui nessa cidade, mas quem está chegando aqui nessa cidade é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. E quando ele chega, tudo muda. Quando Jesus chega, o ambiente é mudado. Quando Jesus chega, famílias são transformadas. Quando Jesus chega, casamentos são restaurados. Quando Jesus chega, vidas são salvas. Quando Jesus chega, a doença tem que sair. Quando Jesus chega, o coxo tem que andar. Quando Jesus chega, até o cego tem que enxergar, o mudo tem que falar, porque ele tem toda a autoridade e poder. Todo o ambiente é comum até Jesus passar por ele. Quando ele chega, tudo muda. E Jesus chegou. E no versículo 22, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego. Está no versículo 22, você pode acompanhar. Trouxeram-lhe um cego. Talvez esse homem, essas pessoas ouviram falar de Jesus e comentaram para esse homem: olha, nós conhecemos um homem que ele pode mudar a sua situação. Nós conhecemos um homem que pode mudar o seu quadro. Nós conhecemos um homem que pode mudar a sua história. Talvez essas pessoas que a Bíblia não cita o nome, talvez comentaram com o cego: olha, eu conheço um Deus que, independente do que você esteja passando, Ele é maior do que os seus problemas. Não trouxeram esse cego por causa de um magnata, por causa de um político, não. Não levaram esse cego até Jesus por causa de um artista, não. Levaram esse cego porque sabiam que quem estava passando naquela cidade é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo e fogo, aquele que dá vida eterna. Não era qualquer um que estava chegando naquela cidade, não era qualquer um homem. Nós conhecemos um homem, rapaz, que pode mudar sua história. Nós conhecemos um homem que pode abrir os seus olhos. E o versículo 22 diz assim, isso é muito interessante: rogaram-lhe por ele. Levaram esse homem e rogaram-lhe por ele. Esse é o tipo de pessoas que um cristão tem que acompanhar. Esse é o tipo de pessoas que um cristão tem que ter à sua volta. Pessoas que rogam por você, pessoas que oram por você, pessoas que querem ver o seu bem, pessoas que torcem pela sua vitória. Que tipo de pessoas que você está, que nós estamos nos relacionando? Que tipo de amizades que estão à nossa volta? Será que essas amizades estão rogando por você? Será que essas amizades estão orando por mim?
O verdadeiro amigo, ele roga por você, ele ora por você, intercede por você e, melhor de tudo, te leva para a presença de Jesus. Esses homens aqui, eles não tinham obrigação de levar esse homem, porque eles já enxergavam. Mas eles lembraram: olha, tem um cego, vamos levá-lo até Jesus para resolver o problema desse homem. É esse tipo de relacionamento que você tem que ter, é esse tipo de relacionamento que todos nós temos que ter. Pessoas que querem ver o nosso bem, o seu bem. Que tipo de pessoas estão à sua volta quando você sai aqui da igreja? Que tipo de pessoas que estão à sua volta, de amizades que estão à tua volta lá no colégio, na faculdade? Que tipo de pessoas que estão à sua volta no dia a dia e você está colocando dentro da tua casa? Que tipo de relacionamento que nós estamos tendo? Se encha de pessoas que querem ver o teu bem, que independentemente das circunstâncias, estão com você no meio desse problema, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. E o texto diz: depois que rogaram por ele, o versículo 23 diz assim: tomando o cego pela mão. Essa palavra aqui, tomando o cego pela mão, eles levaram o cego até Jesus. Jesus não realiza o milagre na mesma hora, ele segura na mão do cego e começa a sair da cidade. Essa palavra aqui, tomando o cego pela mão, ela tem o sentido de conduzir. O camarada chegou cego. Agora, tudo que ele queria era ser curado, mas Jesus faz diferente, segura na mão dele e começa a sair da cidade, começa a conduzir esse cego. O homem ainda não está curado, o homem continua cego, mas algo já melhorou na vida dele, porque ele está sendo conduzido por Jesus. Eu quero te dizer nessa noite: deixa Jesus conduzir a sua vida, deixa Jesus conduzir o seu casamento, deixa Jesus conduzir a sua família, deixa Jesus te conduzir lá no trabalho, deixa Jesus te conduzir lá no colégio, deixa Jesus te conduzir na faculdade, deixa Jesus conduzir aonde quer que você for. E Jesus tira aquele cego daquela cidade. Será que era vontade daquele cego sair dali? Será? Aí eu aqui aprendo uma lição. Às vezes Jesus vai nos levar em certos lugares. Talvez não vai ser nem a sua nem a minha vontade, mas Ele não vai nos deixar sozinhos. Isso daqui é deixar Jesus conduzir a nossa vida. E continuando, versículo 23 ainda: e o levou para fora da cidade. Toda mudança, irmãos, gera desconforto, toda mudança gera desconfiança, toda mudança gera ansiedade, independente de qualquer coisa, seja um cargo novo no seu trabalho, até mesmo na igreja. Toda mudança gera isso. Mas entenda uma coisa: quando Jesus ele tira você de algum lugar, você pode ficar tranquilo, porque Ele vai te conduzir para um lugar maior e melhor. Às vezes as portas se fecham e ficamos desesperados, mas Ele não perdeu o controle da sua vida. Se a porta se fechou, se teve um fim no relacionamento, mas o Senhor ainda continua no controle de tudo. E a Bíblia diz: cuspindo-lhe nos olhos, cuspindo-lhe
nos olhos. Isso daqui também me chamou a atenção. Aquele cego, ainda bem que ele não enxergava, que talvez ele iria achar que é o quê? Uma nojeira aquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus, ele fez o que o cego precisava. Talvez não era o que ele queria, mas Jesus, ele fez aquilo que o cego precisava. Talvez Jesus vai fazer na sua e na minha vida, ou na nossa vida, aquilo que talvez nós não queríamos que ele fizesse, mas ele vai fazer a vontade dele se realizar na minha e na sua vida. Ele vai fazer aquilo que realmente precisa. Talvez não era aquilo que a gente queria, mas ele vai fazer aquilo que nós precisamos. E a Bíblia diz que ele, cuspindo-lhe nos olhos. E olha o que é que ele pergunta. Essa pergunta é muito interessante que Jesus faz. E perguntou-lhe Jesus se ele enxergava algo. Depois que cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos nos olhos do cego e perguntou: o que vê? Mas o interessante de tudo é que Jesus já sabia a resposta desse cego. Mas mesmo assim Jesus pergunta esse cego. Jesus aqui, o que é que ele está querendo, irmão? Jesus, ele está querendo um diálogo com esse homem, porque a questão aqui não é só a cegueira. Você consegue observar no texto que quando trouxeram esse cego até Jesus, não foi o cego que rogou, mas foram as pessoas. Então a fé desse homem já estava abalada, esse homem já estava desacreditado. Então Jesus, ele começa um processo na vida daquele homem. Jesus, ele começa um processo para que aquele cego começasse a colocar para fora tudo aquilo que ele estava sentindo. Já percebeu quando uma pessoa ela fica oprimida, uma pessoa quando fica angustiada, uma pessoa quando ela está em depressão, tudo o que ela quer é o quê? É desabafar. Então Jesus está estimulando a esse homem a falar. Ele sabia o que esse homem queria. Aqui eu aprendo outra lição. Conte para Jesus o que você está sentindo. Conte para Jesus o que você está passando. Conte para Jesus o que está acontecendo na sua vida. Conte para Ele o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. Então Jesus está estimulando uma conversa aqui com esse homem, porque Jesus já tinha repreendido essa cidade por falta de fé. Quando Jesus pergunta a esse homem se ele conseguia enxergar, Jesus já sabia. Jesus está estimulando a fé dele. Jesus está trabalhando passo a passo, está acontecendo um processo na vida desse homem, porque tudo na vida é um processo, não é assim de uma hora para outra que acontece, não é, e nós devemos entender o processo de Deus na nossa vida. Ainda não aconteceu, mas que nós possamos o quê? Entender que estamos vivendo um processo, passando um processo, e que Ele continua trabalhando na nossa vida. Então Jesus começa a falar e perguntou, né, o que ele estava vendo. O versículo 24, a resposta do cego: vejo homens como árvores que andam. Esse homem chega cego. Jesus cospe nos olhos, coloca as mãos nele e ele responde: vejo homens como árvores que andam. Jesus não estava fraquinho aqui nesse dia, não. Jesus não estava. Jesus estava estimulando a esse homem ter fé. Mas para quem chegou cego, não enxergava absolutamente nada, e agora está enxergando embaçado, já é alguma coisa. Alguma coisa já melhorou, não já?
Às vezes você vem orando por tantas coisas na sua vida e parece que algo não está acontecendo. Às vezes você vem orando pela sua esposa, às vezes você vem orando pelo seu marido, às vezes você vem orando pela sua família, às vezes você vem orando pelo seu filho, pela sua filha, e eles ainda não se converteram, mas já começaram a visitar a igreja. Vejo homens como árvores que andam. O seu marido ainda não está convertido, mas já está visitando, já teve uma melhora, não? A sua filha, o seu filho ainda não estão convertidos, mas já começaram a dar sinais que querem um dia visitar a igreja. Já teve uma melhora. Vejo homens como árvores que andam. Às vezes chegamos na igreja, reclamamos de tudo, reclamamos de um monte de coisa, mas um dia eu e você, nós éramos cegos, nós não enxergávamos, mas um dia Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, abriu nossos olhos para estarmos aqui hoje. Nada melhorou? Às vezes você está pensando que ainda não está melhor, mas algo sim já melhorou na sua vida. A pessoa reclama no trabalho, reclama da porta que foi aberta, mas em outra hora, tempos atrás, estava desempregado. Ô meu filho, para de reclamar do seu trabalho, para de reclamar de tudo, porque algo já melhorou na tua vida. Antes você estava desempregado, mas hoje você está empregado, independentemente do seu salário. Vejo homens como árvores que andam. E a Bíblia diz no versículo 25: tornou-lhe a tocar novamente. Tornou-lhe a tocar novamente. Outra lição que eu aprendo aqui: deixe Jesus te tocar novamente. Deixe Jesus te tocar como te tocou lá atrás. Deixa Jesus te tocar novamente. Em outrora você louvava, em outrora você pregava, em outrora você vinha aqui, dava testemunho, você tinha ânimo de vir para a igreja. Deixa Ele tocar novamente em você. Em outrora você tinha prazer de fazer as coisas aqui. Em outrora eu e você, nós tínhamos de sair por aí para pregar, visitar, e hoje você não tem mais. Deixa Ele te tocar novamente. Deixa Ele te tocar como te tocou anos atrás. Deixa Ele te tocar como Ele te tocou lá atrás, quando você adorava, quando você louvava, quando você pregava, dava testemunho. Deixa Ele te tocar nessa noite novamente. Jesus, Ele quer te tocar. Talvez o que nós precisamos é só desse toque. Versículo 25: e ficou restabelecido. A Bíblia diz que depois que Jesus tocou novamente, ficou restabelecida a visão desse cego. Aqui eu aprendo outra lição: que Deus não faz o serviço pela metade. Deus quer salvar o seu filho, Deus quer salvar o seu marido, Deus quer salvar a sua esposa, Deus quer salvar a sua família, porque Deus não faz o serviço pela metade, Ele faz por completo. Aí o versículo 26 diz assim: não entres na aldeia. Ou seja, Jesus está dizendo para esse cego: não volte para onde que eu já te tirei. Entenda uma coisa aqui: existem ambientes que não devem ser frequentados por gente curada. Existem ambientes que não podem ser frequentados por pessoas que já foram curadas. Certos cenários não servem para quem teve a visão restaurada. Certos cenários não servem para quem já teve a visão restabelecida. Portanto, não volte se Jesus já disse para não voltar.
mude de ambiente ou morra cego. Jesus, ele fez um milagre na vida desse homem. E a primeira coisa que Jesus disse: não volte para a aldeia, mas vai para a sua casa. O mesmo Jesus que restaurou esse cego, restituiu a sua família, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, e Ele pode restituir a sua família, Ele pode restituir a tua casa, Ele pode restituir o seu ministério. Jesus quer restabelecer a sua visão. Jesus quer te tirar desse mundo. Talvez você ainda não enxerga o que você anda fazendo, talvez o pecado cegou a sua visão, mas Cristo pode abrir os seus olhos aqui nessa noite. Assim como Cristo abriu o meu, assim como Cristo abriu os seus, Cristo, Ele quer restaurar a sua visão. Cristo, Ele quer abrir os seus olhos. Cristo, Ele quer restaurar a sua casa. Cristo, Ele quer restaurar a sua família. Cristo, Ele quer te tocar novamente e restaurar o seu ministério. E é esse Cristo que está aqui nessa noite. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.